Olá, 901, dando início a mais uma aula de língua portuguesa, né? Módulo novo, né? Módulo 2 da apostila, funções sintáticas dos pronomes relativos, página 37 e 38. Sou a professora Aline e vamos estar falando um pouquinho sobre o tópico dessa aula. Porém, eu queria voltar um pouquinho às aulas anteriores, para que possamos fazer um amarrado e não haja, dúvida no que vamos ver agora em diante. Vamos lá. Vimos que as orações subordinadas são aquelas que dependem da oração principal. Lembram? Que se eu não tenho oração principal, eu não tenho subordinada e vice-versa. Vimos também que as subordinadas se dividem em três: substantivas, adverbiais e adjetivas. As substantivas são introduzidas, na oração por meio da conjunção integrante. As adverbiais, pelas conjunções adverbiais. As adjetivas, pelos pronomes relativos. Ok? Professora, qual a função do pronome relativo? A função do pronome relativo é, dentro da frase, evitar repetição, tá? Ele retoma um termo que já foi dito, tá? Ele é um conectivo que tem o poder de juntar duas orações formando um único período, ok? E assim evitar palavras repetidas. Como eu uso um pronome relativo? Exemplo, em um texto. Eu vou fazer uma dissertação. Bem, se eu domino os pronomes relativos, é praticamente 100% de garantia que a minha redação vai ter êxito. Por quê? Eu vou estar evitando palavras, eu vou estar usando conectivos que dão coerência, que vão amarrar o meu texto, deixando ele coeso. Um texto não cansativo de se ler, e sim agradável à minha leitura, ok? Como eu já falei de pronomes relativos, vou falar um pouquinho de função sintática. O que é função sintática, professora? A função sintática nada mais é o termos da oração. É entender que um termo está ligado ao outro, tá? Eu ligo as orações, tá? Eu identifico um termo a outro termo. Para não ficar em minhas palavras, vamos ler aí. É o papel que determina a palavra desempenhada dentro da oração e é determinada a análise sintática. Nesse tipo de análise, cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração, estabelecendo relação com o restante dos termos. Foi como eu falei, ela tem uma relação de sentido, tá? Ela explica quem é quem dentro da frase. Vamos dar um exemplo aí. Ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Sujeito, eu. Predicado, emprestei o carro ao meu irmão. Objeto direto, o carro. Objeto indireto, ao meu irmão. Adjunto adverbial, ontem, de tempo. Adjunto adnominal, o meu. Tranquilo? Os pronomes relativos desempenham as seguintes funções sintáticas. Eles podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, agente da passiva, predicativo do sujeito, adjunto adnominal. Se vocês perceberem, a professora usou cores diferentes. Por quê? É mais cobrado, tá? Em Enem, em prova militar, no Colégio Pedro II, na Cefet. Os pronomes relativos, a classificação deles entre o sujeito, objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. Não deixando de ser importante os demais que eu coloquei em azul, tá? Mas são menos cobrados, ok? Eu coloquei aí uma dica, que toda vez que eu falo de sujeito e objeto direto, eles não são preposicionados. O que isso quer dizer, professora? Eles não têm preposição, tá? Eles passam para o seu complemento sem o auxílio da preposição. Já o objeto indireto e o complemento nominal, eles têm preposição obrigatória do verbo, tá ok? Exemplo,
O policial que fez a ocorrência chegou. Poxa, se eu acabei de falar que entre o sujeito e o objeto direto não tem preposição, se eu olho essa estrutura, achei o quê? Pronome relativo. Como é que eu sei que isso aqui é um pronome relativo, Aline? Se eu conseguir trocar ele pelo o qual. O policial, o qual fez a ocorrência, chegou. Não tem sentido? Teve sentido. Se tem sentido, ele é um pronome relativo. Eu posso falar que esse pronome relativo é complemento nominal ou objeto indireto? Não. Por que não? Porque na frente desse pronome relativo, na frente desse quezinho, não há preposição. Então, se não há preposição, ele jamais será um complemento nominal ou um objeto indireto. Ele pode ser um sujeito ou um objeto direto. Outro exemplo. O policial em que confio chegou. Observe aí que eu tenho aí o verbo confiar. Quem confia, confia em alguém. Por isso, na frente desse que, eu tenho essa preposição em, porque vem do verbo, obrigatoriamente, confiar. Eu posso falar que essa estrutura, que esse que é um sujeito ou objeto direto? Nunca, jamais. Por quê? Ele é preposicionado, eu tenho uma preposição aí. Ele vai ser ou complemento nominal ou objeto indireto, tá? Por isso que nós vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos a partir de agora, para saber quando é um e quando é outro. Veja, esses são profissionais que nos representam. Bem, eu tenho o pronome relativo que. Como é que eu sei, professora? Se eu falo assim, esses são os profissionais os quais nos representam. Ele está dando coerência à frase? Sim. Os quais é pronome relativo? É. Por que eu botei os quais? Porque profissionais está no plural, tá? E masculino. Então, eu usei um pronome relativo no plural masculino. Observem aí que eu coloquei em vermelho que nos representam, que vai ser a minha oração adjetiva, tá, gente? Oração adjetiva. Então, o que retoma a palavra profissionais. Eu tenho aí na frente do que alguma preposição? Não tenho preposição. Então, eu já sei que ele pode ser o sujeito ou objeto direto, ok? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a palavra que retoma o que no caso aí é o substantivo profissionais, né? Nos representam. Eu tiro o que e desço a palavra que antecede a ele. Vai ficar os profissionais nos representam. Quem nos representam? Os profissionais, né? Os profissionais é sujeito, eu tenho o verbo representam aí. Profissionais não está substituindo o que? Se está substituindo o que, esse que exerce a função de sujeito da oração principal. Tá ok, gente? Sujeito da oração principal. Exemplo 2. Entreguei os documentos que você solicitou. Novamente, eu coloquei aí em vermelho a oração adjetiva, lembrando que ela é restritiva. Por quê, Aline? Porque ela não está entre vírgulas, tá? Se estivesse entre vírgulas, ela seria explicativa. Então, eu faço o quê? Eu substituo. Eu coloco o termo antecedente, né? Que o pronome relativo que está fazendo menção, documentos. Você solicitou. Você solicitou, ele é um verbo, né? Quem solicita, solicita alguma coisa. Quem solicitou? Você. Você quem é? Sujeito. Se eu tenho verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu preciso ter um complemento, que eu vou chamar de objeto direto. Então, documentos complementa esse meu verbo solicitou. E complemento está exercendo a função do pronome relativo. Então, esse pronome relativo que está fazendo menção a documentos, exerce a função sintática de objeto direto. Por quê?
Meu verbo solicitou é um verbo transitivo direto e pede um complemento objeto direto, ok? 3. Vimos o filme de que você gosta. Observem aí, eu tenho a preposição de. Se eu tenho a preposição de, professora, achei o quê? O pronome relativo. Tem preposição. Se tem preposição, só pode ser dois, ou complemento nominal ou objeto indireto. A gente vai agora descobrir qual deles se encaixa dentro dessa frase. Vamos lá. Você gosta de filme? Observe o que eu fiz. Eu desci, inverti aí, tá? Eu peguei o que, tá? O pronome relativo, que tá fazendo menção, que tá retomando o filme. Joguei pro final da frase e peguei você gosta e coloquei à frente, tá? Eu inverti. Você gosta de filme? Vamos lá. Quem gosta de filme? Você. Você exerce a função de sujeito. Gosta. O verbo gostar pede preposição, pois quem gosta, gosta de algo, não é isso? Nesse caso aí, de filme, né? Pede o complemento. Se eu tenho um verbo transitivo direto, de filme vai ser o meu objeto indireto. E observa que a preposição que lá de cima está fazendo menção a que? Filme. Então, filme, se é objeto indireto, a minha preposição que vai exercer a função de objeto direto. Porque o meu verbo gostar pede a preposição obrigatória. Outro exemplo. A médica em que eu tenho confiança chegou. Aí eu cortei, né? Você pode ver, eu botei a barra aí. A professora na frente do meu que, eu vi a preposição em. Se tem preposição, ou é complemento nominal ou é objeto indireto. Vamos ver. O que eu fiz? Eu peguei a médica, joguei para o final, inverti novamente. Joguei para o final da frase e coloquei eu tenho confiança. Vamos lá. Quem tem confiança? Eu. Eu é o sujeito. Tenho é um verbo. Confiança não é verbo. Confiança é um substantivo, é um nome. Então, a palavrinha que substitui um nome, eu chamo de complemento nominal. Então, médica, né, que está retomando esse que, o pronome relativo, né, que retoma o médica, exerce a função de complemento nominal dentro dessa frase. A cidade em que eu moro é do interior. Observe aí mais uma vez a preposição. O que eu fiz? Lembrando que o que está em negrito são orações principais, tá, gente? Então, a oração principal, ela não tem importância, não é relevante. Por quê? Nós estamos estudando a análise sintática do pronome relativo, tá? A oração principal não tem nada a ver, tá bom? Ela só está aqui para poder estruturar a frase, tá? Mas ela não é objeto de pesquisa, tá? Ela não é de interesse. Tranquilo? Por isso que eu coloquei ela em negrito e botei em vermelho as adjetivas, orações adjetivas. Eu coloquei o quê? Eu moro na cidade. Quem mora na cidade? Eu, sujeito. Moro, verbo. Na cidade é uma adjunta adverbial de lugar. Então, esse que retoma a cidade está exercendo o papel de adjunto adverbial, tá? Aí eu botei uma dica aí. Quando essa expressão em que der para substituir por onde, isso reforça a classificação como adjunto adverbial. Se eu coloco a cidade onde eu moro é do interior, tem o mesmo sentido, tá? Continua sendo adjunto adverbial e o onde também é um pronome relativo. 6. O repórter por quem fui entrevistado chegou. Vamos lá. Por quem fui entrevistado, quem está retomando quem? O repórter. Fui entrevistado por quem? Pelo repórter. Então, pelo repórter aí está exercendo a função sintática de agente da passiva, tá? Toda vez que a preposição por, tá? A grande possibilidade
tá? Da preposição por vier antecedido do pronome, ela vai ser agente da passiva. 7ª, a atriz que eu fui hoje é só uma lembrança. Eu peguei aí, eu fui atriz, né? Eu fui quem? Atriz. Eu, sujeito. Fui, verbo. Atriz. Observe que atriz é uma característica, é um modo, né? Uma característica do meu sujeito eu. É uma expressão do meu sujeito eu, né? Tá me dando uma qualidade, né, do meu sujeito eu. Toda vez que eu tenho uma característica, uma qualidade para o meu sujeito, eu chamo de predicativo do sujeito. Então, esse que aí, que retoma a atriz, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. A atriz cuja filha viajou foi aprovada no filme. Gente, sempre que ocorrer o pronome relativo cuja, cujo, cujas, cujos, sempre exercerá a função sintática de adjunto adnominal, tá, gente? O único que o que não tem outra serventia, tá? Sempre o cuja vai ser adjunto adnominal. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou estar deixando na plataforma exercício baseado na aula de hoje. Tranquilo, relax, como as demais matérias têm sido, tá? Tendo dúvida, me chama no privado, manda mensagem. Eu preciso que a gente tenha essa interação, tá? De onde eu explico, vocês respondem. Onde tem dúvida, a professora está aqui para solucionar, tá? O importante é que não haja dúvida, ok, meus amores? Tá, até uma próxima aula. Beijos!